Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de relatividade e na aula de hoje, nas próximas aulas, nós vamos reinterpretar alguns resultados que nós vimos e alguns outros novos de uma maneira mais geométrica, levando em conta que na relatividade implica que nós moramos num espaço quadridimensional com determinadas propriedades. Então, para fazer isso, primeiro é interessante a gente fazer o seguinte. Então, na relatividade restrita, a gente sempre pode parametrizar aquele beta, que é aquela razão V sobre C, como a tangente hiperbólica de um alfa, onde esse alfa é um número real arbitrário, né? Quer dizer, a princípio esse alfa pode variar de menos infinito a mais infinito, qualquer número real entre menos infinito e mais infinito. E se você coloca aqui, lembrando, bom, não sei se vocês sabem a definição da tangente hiperbólica, a tangente hiperbólica de um alfa, por definição, é exponencial de alfa menos exponencial de menos alfa sobre exponencial de alfa mais exponencial de menos alfa. Tá? Essa aqui é a definição da tangente hiperbólica, e dessa definição você pode mostrar que essa tangente hiperbólica, para qualquer valor real de alfa, ela varia de menos 1 a mais 1. Tá? E aí isso é consistente com o fato que o beta ele só pode tomar valores entre menos 1 e mais 1, porque o V ele só pode tomar valores entre menos C e mais C, né? Sem ser igual, não pode ter igualdade, tem que ser sempre, como eu escrevi aqui, né, na tela. Tá? Então essa é uma parametrização consistente com esse fato da velocidade relativa entre os referenciais em módulo não poder ser maior do que C. E esse alfa é o que a gente chama de rapidity. Tá legal? E então, uma coisa que eu queria falar é que aqui nesse curso eu vou usar uma notação que não é a notação muito standard para essas funções hiperbólicas. Eu vou usar a notação russa, né? Então essa aqui é uma notação que é bem mais conveniente, né? Então a tangente hiperbólica eu vou denotar simplesmente por TH de alfa. O seno hiperbólico eu vou denotar por SH. E o cosseno hiperbólico eu vou denotar por CH. Tá? Como eu falei, é muito mais conveniente escrever essas funções hiperbólicas dessa forma, né? Bom, umas propriedades dessas funções que são bem parecidas com o que você tem nas funções trigonométricas, né? E são as únicas que eu vou realmente precisar aqui em todo o curso, né? Então, a tangente hiperbólica de alfa, você usando essa definição e usando a definição do seno e cosseno hiperbólico, a tangente hiperbólica do alfa é o seno hiperbólico de alfa sobre cosseno hiperbólico de alfa. E outra relação, quer dizer, isso aqui é igual ao caso trigonométrico, e a outra relação que se tem é essa aqui. Essa aqui é um pouquinho diferente do caso trigonométrico, né? No caso trigonométrico você tem um sinal de mais aqui, tá? Mas só isso que eu vou precisar, tá? Então não se preocupem que vocês não precisam saber nada além disso, dessas funções hiperbólicas, né? Então, por que essas funções são interessantes? Como a gente vai ver, a gente vai conseguir escrever as transformações de Lorentz usando essas funções hiperbólicas de uma forma muito mais interessante,
Tá? E como que isso acontece? Então, a primeira coisa, eu vou escrever determinadas quantidades físicas também em termos dessas funções, né? Então, tem aquela quantidade gama, né? O que era o gama? O gama, por definição, é 1 sobre a raiz de 1 menos v quadrado c quadrado. Isso aqui vai me dar raiz de 1 menos... então, eu falei que o v sobre c é a tangente hiperbólica. Né? V sobre c é a tangente hiperbólica. Como aqui está o quadrado, então aqui vai aparecer a tangente hiperbólica ao quadrado, mas a tangente hiperbólica a gente pode escrever assim, em termos de seno e cosseno. Né? Então, a gente pode escrever dessa maneira. Agora, esse número 1, para eu poder juntar os dois termos, o número 1 eu posso claramente escrever ele dessa maneira. Vai ser cosseno ao quadrado de alfa dividido por cosseno ao quadrado de alfa. Não mudou nada, isso é 1. Né? Então, isso aqui vai me dar raiz de cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa dividido por cosseno ao quadrado de alfa. Agora, esse cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado é igual a 1. Então, aqui em cima vai ficar 1 sobre esse cosseno ao quadrado. Né? A raiz quadrada cancela com esse quadrado e aí vai ficar o inverso do cosseno hiperbólico. Né? Então, a gente tira que o gama pode ser escrito dessa maneira. Né? E a outra quantidade que a gente usa muito é a combinação VC gama. E aqui, mais uma vez, o VC é tangente... bom, esse VC era o que a gente chamou do beta. Né? Então, beta gama vai ser o quê? Então, o beta a gente falou que era tangente hiperbólica, e mais uma vez a tangente a gente pode escrever como seno sobre cosseno, e o gama a gente acabou de ver que ele é o cosseno. Aí simplifica o cosseno com cosseno, então daqui eu tiro que o beta gama ele pode ser escrito como seno hiperbólico de alfa. Tá? Então, eu tenho essas duas relações. Agora, a gente escreveu lá as transformações de Lorentz. Eu vou inverter um pouco a ordem, eu vou começar com a transformação do tempo. Né? Para a coordenada tempo, a transformação de Lorentz tinha essa forma. X tinha essa forma daqui, e depois o Y não mudava, e o Z também não. Tá? Então, essa que era a forma como a gente aprendeu. Eu posso, na primeira equação, eu posso multiplicar tudo por C. Né? Então, eu multiplico aqui por C, C, e quando eu multiplico tudo isso aqui por C, o C vai cancelar com com o quadrado aqui de baixo. Né? Então, a primeira equação fica escrita assim, quando eu multipliquei tudo por C, né? Todos os termos eu multipliquei por C. Aqui a segunda equação, aqui eu posso multiplicar no último termo, em cima e embaixo, por C. Tá? Então, por que eu estou fazendo isso? Porque aí você vê nessas duas equações, aparece essa combinação C multiplicado por T.
E essa combinação, eu vou chamar essa coordenada C multiplicada por T da coordenada x0. Né? Então aqui posso escrever a linha de cima como x0' igual a gama x0 menos V sobre C é o quê? É beta. E depois a coordenada x, como a gente chamava antes, isso vai ser a coordenada número 1. Eu vou chamar isso de x1. Tá? Essa equação 2. Então, mais uma vez, a coordenada x eu vou chamar de x1. E aí depois eu vou chamar aqui novamente o x de x1, menos, aqui eu vou ter V sobre C, que é o que a gente denota por beta, e essa combinação CT eu vou chamar de x0. Né? E as outras duas, o y, a gente já falou antes, que é a coordenada x2, e o z é a coordenada... Peraí, deixa eu ficar consistente aqui. E o 3, o g é a coordenada x3. Tá legal? Então eu posso reescrever a transformação de Lorentz dessa maneira. Nota que agora o x0, que é o CT, essa coordenada CT, ela agora tem dimensão de metro, né? A mesma dimensão das outras coordenadas x, y, z. Né? Então agora as minhas 4 coordenadas têm dimensão de metro, né? Ou de comprimento em geral. Né? Agora, eu posso reescrever usando o fato que o gama é o cosseno hiperbólico e o beta gama é o seno hiperbólico. Então eu posso também escrever essa transformação de Lorentz da seguinte maneira. A primeira, como aqui aparece um gama x0, o gama é o cosseno hiperbólico x0 menos, aqui vai ficar gama beta é seno hiperbólico x1. Aqui, nesse outro termo, eu vou inverter a ordem disso aqui e eu vou ficar com menos, em frente do x0 tem o quê? Menos gama beta, que é o seno hiperbólico. Né? E depois, na frente aqui do x1, tem o gama, e o gama é cosseno hiperbólico. E, bom, as outras não mudam nada. Agora, vocês veem que o que está acontecendo aqui? Vocês veem, se vocês fizeram um curso onde viram rotações, como em mecânica geral, isso aqui, ele corresponde quase que à forma como a gente usa quando eu tenho um sistema de coordenada lá, e eu passo de um determinado sistema de coordenada para um sistema de coordenada rodado. Né? Quando eu faço uma rotação no sistema de coordenada, a rotação de coordenadas sem linha para coordenadas com linha é quase assim. A única diferença é que, ao invés de aparecer essas funções hiperbólicas, aparece em todo lugar aqui que está cosseno hiperbólico, seno hiperbólico, numa rotação de um eixo x com eixo y, aparece o cosseno e o seno. Né? E a segunda diferença é que nas rotações no espaço, né, além de aparecer cosseno e seno, o sinal menos aparece só aqui, não aparece o menos aqui. Né? Mas digamos,
isso aqui você vê que o que está acontecendo aqui quando você faz, quando você passa de um referencial para um outro referencial com um referencial linha que tem uma velocidade v relativa com relação ao primeiro, você vê que a coordenada x0, que é a coordenada temporal, ela aparece como sendo uma espécie de uma rotação das coordenadas x0 e x1 do referencial sem linha, né? Então, esse movimento de você ter dois referenciais, o linha tem uma velocidade relativa com relação ao sem linha, isso, em termos dessas transformações de Lorentz, corresponde que a direção temporal desse referencial linha é uma espécie de uma rotação das coordenadas do eixo, das coordenadas temporal e espacial do referencial sem linha. Tá? A gente vai ver isso em mais detalhe próxima aula. Tá? Aqui eu já estou adiantando um pouco o que a gente vai ver a aula que vem. Tá? Mas isso você já, de certa maneira, já consegue ver aqui dessa expressão que a gente escreveu. Tá? Mas a gente vai ver isso aí em bem mais detalhe próxima aula, não se preocupem. Então vocês veem que aqui fica muito mais, escrevendo dessa maneira, fica muito mais claro que quando, ao contrário do que acontece, como eu já falei numa outra aula, né, que ao contrário do que acontece na física newtoniana, que o tempo é uma coordenada totalmente independente das coordenadas espaciais, aqui você vê que, na realidade, o tempo de um referencial para o outro, ele é uma combinação da coordenada tempo-espaço do referencial sem linha, digamos assim. Né? Então, a gente pode... É conveniente escrever dessa maneira, que eu acabei de escrever, porque a gente pode escrever, então, essas transformações de uma maneira muito mais simples. Só mais uma observação. Você nota que essa rotação aqui aconteceu na direção x1. Eu pego essa mistura com relação à coordenada x1, porque o movimento está na direção x1. Né? Se o movimento estivesse na direção x2, y, ia acontecer uma coisa parecida, onde aqui ia aparecer o x2. Tá? Bom, a gente depois vai falar isso em mais detalhe. Né? Mas então, a gente pode então escrever essa equação de uma maneira bem mais compacta, que é a seguinte. Né? A gente pode escrever essa transformação de Lorentz dessa forma daqui, onde a princípio esses índices μ podem assumir valores 0, 1, 2, 3. E aqui esse ni também pode assumir valores 0, 1, 2, 3. Né? Então aqui eu vou ter um somatório com ni indo de 0 até 3, e o mi também pode ter valores 0, 1, 2, 3. E o que é esse lambda maiúsculo? O lambda maiúsculo é uma matriz que tem os seguintes componentes. Então, é só ver... bom, primeiro eu posso escrever ou pensar dessa maneira ou dessa maneira. Né? Aqui eu já escrevi na ordem certa, né? Tudo aqui com 0 nessa primeira coluna, depois aqui tudo com linha 1. Né? Mas, então, essa matriz ela pode ser escrita da seguinte maneira. Gama menos beta gama menos beta gama, gama 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Então, isso aqui correspondendo à transformação de Lorentz escrita dessa primeira forma.
Ou então, se a gente escrever da segunda forma, essa matriz vai ter essa forma daqui. Então, cosseno alfa, porque você vê que aqui aparece cosseno menos seno, cosseno, né? Então, essa é a forma compacta que a gente consegue escrever essa transformação de Lorentz. Tá legal? E isso aqui, eu ainda não tinha falado antes, isso aqui corresponde uma maneira como a gente costuma chamar isso, quando eu tenho uma velocidade relativa na direção x entre dois referenciais, a gente fala que isso aqui é um boost na direção x. Tá legal? Então, essa é a transformação de Lorentz que corresponde a esse boost na direção x, né? E aqui, então, outra coisa, existe uma maneira um pouco mais geral de escrever isso aqui, que, digamos, aqui eu considerei que no instante t igual a zero, as duas origens coincidem, né? Mas poderia acontecer de essas origens não coincidirem no instante t igual a zero, né? E mesmo você ter também uma diferença de fuso horário, como eu falei lá na segunda aula, né? Então, se você tem que esses referenciais, digamos, quando um passa pelo outro, ele não passa as origens coincidindo no instante zero, mas você pode ter as origens não coincidindo, e o t igual a zero não corresponder ao t' igual a zero, né? Então, na realidade, né, na situação mais geral possível, essa transformação de Lorentz, ela poderia ter essa forma daqui. Quando você tem as origens não coincidindo. Tá legal? Onde esses A's, a princípio, são constantes, né? Desculpa, aqui está errado. Esse símbolo aqui está errado. Aqui é Mi. Tá legal? Bom, então, isso aqui é uma coisa que realmente a gente vai usar bastante, essa forma da matriz, da transformação de Lorentz escrita dessa maneira bem mais compacta, né? E agora, a gente tem que tudo isso aqui, ele vale para um boost na direção x, né? Mas você poderia falar, e como que a gente poderia escrever essa transformação de Lorentz se a minha velocidade não tivesse necessariamente na direção x, a velocidade relativa entre os dois referenciais? Como eu poderia escrever ela quando ela estivesse numa direção totalmente arbitrária? Então, isso não é difícil, pode parecer que vai ser muito complicado, mas não é complicado a gente pegar a situação mais geral, né? Então, a transformação de Lorentz, no caso mais geral, a gente vai... tudo bem, a gente vai considerar, como está aqui nesse desenho, a gente vai considerar que a velocidade agora aponta numa direção qualquer, mas a gente vai considerar ainda os eixos paralelos, tá? Porque para você considerar os eixos não paralelos, basta pegar essa situação e depois fazer uma rotação, né? Mas rotação vocês já aprenderam lá nas físicas básicas. O meu objetivo aqui é só ver a questão de quando você
tem uma diferença de velocidade entre referenciais. Mais adiante também a gente vai considerar a situação quanto eu misturo as duas coisas, de rotação e essas velocidades relativas, né? Esses chamados boosts, né? Então aqui eu vou considerar que eu tenho, você vê aqui no desenho, a velocidade, ela agora aponta numa direção totalmente arbitrária, né? Eu estou com os meus eixos paralelos, mas com a velocidade arbitrária. E por enquanto, aqui eu vou considerar que as minhas origens coincidem no instante zero, né? Como eu falei antes, para eu não considerar que as origens coincidem no instante zero, basta eu adicionar essa constante daqui, né? Mas vamos então considerar essa situação, eixos paralelos, as origens coincidindo no instante t igual a zero, t' igual a zero, e uma velocidade relativa numa direção totalmente arbitrária, tá? Que é como está nesse desenho. E agora a gente quer, digamos, descrever esse evento aqui, ele ocorre numa determinada posição, num dado instante, um instante de tempo, né? Mas aqui eu coloquei os vetores posições desse ponto P visto pelos dois referenciais, né? Então eu tenho aqui esse vetor R, que é o vetor posição desse ponto com relação a esse referencial. E eu tenho aqui esse vetor R', que é o vetor posição desse ponto P com relação a esse referencial, linha. Tá? E agora, a gente pode, por exemplo, esse vetor R aqui, eu posso escrever ele como uma soma de um vetor R paralelo à direção da velocidade v. Então você vê aqui, esse vetor aqui está justamente na mesma direção do vetor v, né? Mais um vetor que eu chamei R perpendicular, que, como o nome fala, ele está na direção perpendicular à direção do vetor v, né? E como está aqui nessa figura, a gente sempre pode escrever esse vetor R dessa maneira aqui, decompor ele como um R paralelo mais um R perpendicular, né? E eu vou usar a notação tradicional, eu vou chamar V chapéu como sendo o vetor unitário na direção do V. Quer dizer, é você pegar o V e dividir pelo módulo. Tá legal? E esse vetor unitário, bom, ele está aqui nessa direção daqui, né? Nessa direção do V, né? Eu posso até escrever ele aqui explicitamente. Então, o V unitário vou colocar aqui. É um vetor unitário justamente nessa linha daqui, né? Que aponta na mesma direção do V. Agora, usando esse V unitário, a gente pode escrever esse vetor R paralelo da seguinte maneira. Como vocês aprendem lá na Física 1. Quem aqui fez Física 1 comigo, eu vou repetir o que vocês veem lá, né? Esse vetor aqui, ele vai ser o quê? Vai ser, digamos, a projeção desse vetor nessa direção, que é o que a gente chama da componente desse vetor aqui nessa direção, que eu vou chamar de R paralelo, sem o chapéu aqui, sem o vetor em cima, né? Multiplicado aqui pelo unitário nessa direção, né? E quanto que vale essa componente desse vetor nessa direção? Ou quanto que vale o módulo desse vetor aqui, né? Então, o módulo desse vetor aqui, ele vale, usando o produto escalar, ele vale o produto desse vetor
R multiplicado pelo V chapéu, né? Isso porque, quer dizer, é só usar a definição lá do produto escalar. Esse produto escalar é o quê? É o módulo do R multiplicado pelo módulo do V chapéu. V chapéu tem módulo 1, né? Multiplicado pelo cosseno do ângulo dos dois, né? Eu estou chamando aqui de θ, o ângulo entre esses dois vetores. E bom, e você vê aqui, usando esse triângulo retângulo, que o comprimento aqui desse vetor é justamente o comprimento desse vetor multiplicado pelo cosseno de θ, né? Então, você vê que, bom, tudo isso aqui está consistente, né? E você pode considerar, digamos, que esse vetor R perpendicular, você pode passar esse R paralelo para o outro lado, e aí você pode considerar que esse R perpendicular, ele é o quê? Ele é o vetor R menos esse vetor R paralelo. É só passar, como eu falei aqui, esse R paralelo para o lado de cá, e esse R paralelo, esse vetor R paralelo é isso aqui, né? Então, só reescrevi ele. Tá legal? Então, esses são a maneira como eu posso reescrever esse vetor R. E para o R', eu posso fazer exatamente a mesma coisa, né? Aqui eu não escrevi, então aqui eu já escrevi, eu tenho aqui esse vetor, desculpa aqui, né? Então, o vetor R' está aqui. Então, o vetor R', ele pode ser escrito como a soma de um vetor R' paralelo, que é o que eu estou indicando aqui com o mouse, mais um R' perpendicular, que vai ser isso aqui, que vai coincidir com o R' perpendicular, o R sem linha perpendicular, né? Então a gente pode fazer a mesma coisa aqui com esse vetor. Eu não vou deduzir tudo porque é tudo igual, né? Mas a gente pode também decompor o R' da mesma maneira, né? Onde esse R paralelo linha, R perpendicular linha, vale as mesmas coisas que para o caso sem linha, né? Agora, essa componente aqui, que eu chamei R paralelo, que é a componente, digamos, eu tenho esse vetor aqui, R, e isso que eu chamei R paralelo aqui, esse módulo daqui, né, quer dizer, não módulo, essa componente na direção V, que tem esse valor, R, é o módulo do R cosseno θ, isso aí, como eu acabei de falar, é a componente desse vetor posição na direção da velocidade V. E, portanto, como ele é a componente do vetor posição daquele ponto na direção da velocidade, e o R perpendicular é a componente dele na direção perpendicular à velocidade, essas duas quantidades elas vão ter que se comportar exatamente como a componente x e a componente y das transformações de Lorentz do que a gente viu até agora, né? Porque o que era a componente? Então, aqui eu estou pegando a situação que a gente considerou até agora, né? Eu teria lá um ponto P, e aí eu projeto esse ponto P, eu tenho aqui o vetor R, e esse vetor R eu pego a componente x desse vetor, que é isso aqui seria a componente y desse vetor, né? Desse vetor R, né? E essa componente x, a gente viu que nas transformações de Lorentz, a componente x do vetor posição desse ponto P, a gente viu que ela sofre uma contração. Quer dizer, tudo bem, não sofre ela transforma da maneira como a gente viu como transforma nas transformações de Lorentz, né? E a componente y não se transforma, né? E o que acontece aqui é que esse R paralelo,
ele é exatamente igual a componente x do que a gente tratou até agora, né? E o R perpendicular é exatamente igual a componente y das transformações de Lorentz que a gente tratou para o caso especial, né? E, portanto, eu não preciso repetir tudo o que eu fiz antes, né? O que vai acontecer com essas componentes é exatamente a componente R paralelo e a componente R perpendicular. Como elas são componentes paralelas e perpendiculares a V, elas vão se comportar exatamente como se comportaram no caso, como a gente viu nas últimas aulas, as componentes x e y, que estão respectivamente na direção paralela e perpendicular à velocidade, né? Então, o que a gente vai ter é que aquela componente R paralelo vai se transformar assim, que é exatamente como o x transformava, né? E o R perpendicular, a componente R perpendicular, vai transformar exatamente como o Y transformava. Tá? Bom, e o tempo vai continuar transformando da maneira como ele transformava até agora, sendo que aqui o que aparecia no caso da transformação de Lorentz, no caso especial, aparecia o x, né, aqui. E o que a gente viu nesse caso dessa transformação mais geral é que o R paralelo é o que toma o lugar do x, né? Então aqui no lugar do x eu coloquei o R paralelo, tá? Então essa aqui é a forma que essas componentes, a componente R paralelo e R perpendicular desse vetor R, como elas se transformam. Quer dizer, quando eu relaciono isso das coordenadas linha com as coordenadas sem linha, né? Tá legal? Então, vocês veem, é exatamente análogo ao que aconteceu no caso particular da transformação da velocidade na direção x. Tá? Bom, como a gente fez agora há pouco, né, é mais conveniente aqui eu trabalhar com aquela coordenada x0, a coordenada ct, né? Então eu vou aqui multiplicar em cima e embaixo pela velocidade da luz, né? E aqui nessa outra equação, como eu fiz agora há pouco, eu multiplico tudo isso aqui por c. Os três termos. Então vai aparecer um C aqui, e aqui, quando eu multiplicar por C, esse C vai cancelar com esse quadrado, né? E aí, bom, aí repete o que eu fiz agora há pouco, né? Eu posso, quer dizer, ou eu posso trabalhar com isso, né? Bom, aqui eu continuo tendo aquela outra forma, né, do R perpendicular. Ou eu posso, no lugar do gama, e aqui, isso aqui é o beta, né? Eu posso substituir isso por aqueles senos e cossenos hiperbólicos. Tá legal? Então eu posso usar aquelas duas formas, como eu fiz agora há pouco, no caso especial, eu posso também usar aquelas duas formas, nesse caso mais geral, né? Então vocês veem, tudo bom. Na realidade, no caso geral, é praticamente idêntico ao caso da transformação de Lorentz especial, né? E bom, tudo isso aqui eu fiz para um evento só, né? Eu tenho lá aquele evento P, e aí como eu relaciono as coordenadas espaciais e temporal para aquele evento P visto nos dois referenciais, né? Mas aí, como a gente já viu antes, muitas vezes a gente quer considerar não só um evento, mas dois eventos, né? E aí, bom, mais uma vez, é só repetir o que a gente fez antes, né?
Então, digamos que eu tenha lá dois eventos, o evento A e o evento B, né? O evento A, não sei, explodiu alguma bomba em um determinado lugar, num determinado instante. O evento B explode outra bomba em outro lugar, em outro instante, né? Então, o evento A tem essa coordenada TA e esse vetor posição RA. E o evento B ocorre nesse instante TB com esse vetor posição RB. Tudo isso aqui visto num referencial. Então, aqui, mais uma vez, digamos, isso aqui seriam as coordenadas vistas por esse referencial S. Então, aqui está lá, eu coloquei aqui só os vetores R, RA, desculpa aqui, e o RB dos dois eventos, né? E aí depois aqui eu tenho outro referencial, o referencial S'. E a princípio ele está com uma velocidade aqui numa direção totalmente arbitrária, né? E aí eu coloquei aqui os respectivos vetores RA' e o RB'. Tá? Bom, aí a gente pode repetir para cada um desses dois vetores, o RA e o RB, a gente pode fazer aquela mesma decomposição que eu fiz aqui, né? Tudo exatamente igual, mas agora para dois vetores, né? Eu decomponho em R paralelo e R perpendicular. E a gente toma a diferença. Né? A diferença, eu poderia aqui, eu tomei a ordem BA, mas eu poderia tomar AB, eu não sei porque eu fiz assim. Então, eu tenho, por definição, vamos colocar assim, o meu delta R paralelo seria a diferença dessas componentes paralelas de cada vetor, do vetor RB paralelo e o RA paralelo. Tá? Então, e eu posso fazer a mesma coisa para as componentes perpendiculares. Tá legal? Foi o que eu fiz também antes, digamos, quando a gente pegava dois eventos, eu tinha lá o delta x, que era o xb menos xa, e o delta y, que era o yb menos ya. Né? E bom, eu pego o delta t. Né? E bom, como a gente também já tinha mostrado antes, na segunda aula, essas diferenças de coordenadas, a gente mostrou que essas diferenças de coordenadas elas se transformam por uma transformação de Lorentz exatamente como as coordenadas. Né? Isso a gente viu na aula 2, se não me engano, final da segunda aula. Né? Então, a gente vai ter aqui a mesma coisa. Né? Essas diferenças de esse delta R paralelo vai se transformar exatamente como o R paralelo. Né? E o delta R perpendicular vai se transformar exatamente como o R perpendicular. Né? E o delta T vai se transformar exatamente, bom, como delta T. Né? Aqui eu já coloquei direto na forma de cosseno e seno hiperbólico, né? Mas eu poderia usar, às vezes, bom, talvez eu esteja fazendo um pouco rápido, né? Se você tivesse ainda na notação lá do gama e beta, né? Isso aqui seria o gama delta R paralelo menos beta C delta T. Isso aqui seria gama
menos beta C delta T mais delta R paralelo. Tá legal? Então, essa diferença de coordenadas, como aconteceu na aula 2, aqui também continua valendo a mesma coisa, né? Ela se comporta exatamente, elas transformam exatamente como as coordenadas, né? Tá legal? Então, a partir desse resultado, a gente vai poder obter o seguinte resultado, que é bastante interessante. Então, a gente viu na aula passada, bom, eu acredito que vocês já sabiam disso, né, que ao contrário do que acontece na física newtoniana, na relatividade restrita, o intervalo de tempo, quando você passa de um referencial para o outro, esse intervalo não é invariante, ele pode mudar de valor. E a distância de dois pontos, os comprimentos ou a distância de dois pontos em geral, também pode mudar quando eu vou de um referencial para o outro. Elas não são, ao contrário do que acontece na física newtoniana, onde essas duas quantidades são invariantes. Invariante é a mesma coisa que constante, tá? Que não muda. Então, na relatividade restrita, essas duas quantidades, elas não são invariantes, elas não são necessariamente invariantes. Elas podem mudar quando eu passo de um referencial para o outro. E aí você pode perguntar, bom, se elas não são mais invariantes como eram na física newtoniana, então será que existe alguma outra quantidade na relatividade restrita que seja invariante, que não mude quando eu passo de um referencial para o outro? Então, para responder essa pergunta, vamos lembrar uma coisa que a gente viu lá na aula 2, né, na segunda aula. Mas vamos fazer aqui numa situação um pouquinho mais geral. Digamos que eu tenha uma situação em que, digamos, eu tenho dois eventos, o evento A e o evento B. Digamos que aqui, esse evento A, eu tenho lá um laser, aquela canetinha de laser, né? E aí, de repente, eu aperto o botão, ligo e desligo o botão, né? E ele emite um feixe laser, né? Um pulso de laser. E esse pulso de laser ele vai viajar até esse ponto B, e aí digamos que esse ponto B é um detector, ou é uma parede, eu quero iluminar uma parede um instante, né? Num determinado instante, né? Então esse é o ponto onde esse pulso de luz laser chega, né? E essa luz, digamos, ela percorre essa distância que eu chamei aqui de ΔR, nessa direção, né? E esse vetor ΔR, que é o vetor que liga a posição onde foi produzido o laser até a posição onde aquele laser é absorvido, esse vetor ΔR você pode escrever como? Você pode escrever como o vetor velocidade da luz, dessa luz, desse pulso, multiplicado por ΔT. E a velocidade da luz, então eu posso sempre escrever, deixa eu colocar aqui, então a velocidade, essa velocidade da luz, como sempre, como qualquer vetor, né, eu posso escrever como módulo, o módulo do vetor, que é C, multiplicado pela direção que o vetor tem. Então, eu vou chamar essa direção de n chapéu, onde, como sempre, esse vetor n é um vetor unitário, né? Então, isso aqui é justamente o vetor velocidade da luz, né? Esse C n chapéu, né?
multiplicado por ΔT. Então, isso aqui é a maneira como a gente pode escrever esse vetor que liga o ponto onde a luz é produzida até o ponto onde a luz é absorvida, né? Então, esse é como eu falei, é o vetor ligando esses dois pontos. E agora, esse vetor aqui, eu posso ver ele, tudo isso aqui eu escrevi pensando no referencial S, mas eu posso, como a gente já discutiu antes, rever tudo isso aqui em termos de coordenadas no referencial linha, né? Então, no referencial linha, esse vetor ΔR seria substituído por um ΔR', né? E o vetor ΔT seria substituído por um ΔT'. Né? E, além disso, como a gente viu na aula passada, o segundo postulado fala que o módulo da velocidade da luz é constante. Mas aí, como eu mostrei num exemplo bem concreto, a gente viu que a direção do vetor velocidade pode mudar, né? Então, aqui eu coloquei também esse vetor n chapéu numa direção linha, né? Porque, a princípio, essa velocidade aqui, a velocidade da luz, como a gente viu no exemplo concreto, se num referencial ele aponta numa direção, no outro referencial ele aponta na outra direção, né? Não é necessariamente a mesma, né? Então, essa aqui seria esse vetor visto nos dois referenciais. Agora, a gente pode tomar, digamos, o quadrado disso aqui. E quando eu falo tomar o quadrado, é tomar esse vetor ΔR, o produto escalar de ΔR, por ele mesmo, né? Então, o que acontece? Eu pego esse vetor, tomo o produto escalar por ele mesmo, e isso vai ser igual a pegar esse vetor e tomar o produto escalar por ele mesmo. Tá legal? Então, a gente vai ter essa relação que eu escrevi aqui, né? O ΔR, escalar ΔR, e para não ter que escrever isso toda hora, esse ΔR, escalar ΔR, eu vou escrever simplesmente dessa maneira. O vetor ΔR ao quadrado. Tá? Isso não é uma coisa muito rigorosa, mas é o que normalmente aparece nos livros de física. Um matemático ia ficar horrorizado com isso. Mas, e aqui, por outro lado, quando eu tomo o produto escalar desse vetor por esse vetor, vai ficar n chapéu escalar n chapéu, mas como isso é unitário, isso aqui dá 1. Então, essa relação ela vai poder ser escrita como esse ΔR ao quadrado menos c quadrado ΔT quadrado igual a 0. E no referencial linha, bom, vai ser tudo igual, né? Só colocando linha, né? Não vou repetir, é tudo igual, né? E aí, bom, isso aqui é exatamente aquela equação da luz vista no referencial. Se você escreve esse ΔR em termos das componentes ΔX, ΔY, ΔG, aqui você vai ter exatamente aquela equação que a gente usou na aula 2, né? Só que aqui eu quis fazer de uma maneira mais geral, porque naquela situação a luz saía aqui da origem, né? E aí eu não pegava ΔR, né? Aqui eu estou pegando ΔR para pegar uma situação bem mais geral, né? Então a gente tem essa relação daqui no referencial sem linha igual a 0, e eu tenho essa outra relação no referencial com linha, né? E vocês veem, quer dizer, como eu falei, isso aqui é exatamente aquela equação que a gente viu na aula 2, né? Da frente de luz vista no referencial com linha e sem linha, né? E aí você vê que eu tenho exatamente
a mesma equação igual a zero nos dois referenciais, né? Eu tenho essa combinação do ΔR e o ΔT igual a zero nos dois referenciais, né? Quer dizer, como a gente viu, em geral, o ΔR ao quadrado, quando eu passo de um referencial para um outro, ele muda. O ΔT, quando eu passo de um referencial para o outro, ele também muda, né? Mas você viu aqui nesse exemplo que, pelo menos para a luz, essa combinação daqui, esse ΔR pode mudar, o ΔT pode mudar, mas essa combinação, tanto no referencial sem linha quanto no referencial com linha, essa combinação é igual, é zero. É zero nos dois, né? Então, isso é uma pista de talvez isso possa ser uma quantidade que não mude quando eu passo de um referencial para o outro na situação geral, não só para a luz. Aqui é só para a luz que a gente fez esse cálculo, né? Mas a gente pode, então, a partir dessa pista, digamos assim, eu posso definir uma quantidade que eu vou chamar de intervalo entre dois eventos arbitrários, A e B, mas agora esses dois eventos A e B, eles não precisam estar ligados por uma luz, eles podem ser qualquer coisa, tá? Esse A e B agora podem ser eventos quaisquer que não precisam estar ligados por um feixe de luz, né? Então eu tenho lá um evento A que tem essas coordenadas aqui de tempo e posição e um evento B que tem essas coordenadas de tempo e posição, tá? E aí eu vou chamar de intervalo ΔS ao quadrado essa quantidade aqui, essa combinação, que é exatamente análoga ao que aparece aqui, né? Onde esse ΔT é a diferença. Aqui eu já coloquei na ordem contrária. No outro exemplo eu coloquei BA, aqui eu coloquei AB. Tá? Isso não importa, depende. Eu acho que essa maneira que normalmente eu uso mais. Tá? Então, esse ΔT é a diferença do TA menos TB e o ΔR é a diferença do RA menos RB. Tá? Uma questão de nomenclatura. Então, algumas pessoas chamam isso aqui de intervalo. Alguns livros. Outros livros chamam isso aqui de intervalo ao quadrado. Tá? Não existe um consenso. Alguns livros chamam de uma maneira, outros chamam de outra. Quer dizer, muitos lugares chamam isso direto de intervalo porque, em geral, a gente sempre trabalha só com essa quantidade, esse ΔS, né? O delta, a gente, em geral, só trabalha com essa quantidade dessa maneira, com ΔS2, né? Mas, digamos, isso é questão de nomenclatura. Vocês vão ver escritos de maneiras diferentes em diferentes livros. Tá legal? Bom, e tudo isso aqui, só mais uma observação, tudo isso aqui é nesse referencial S, né? Eu tenho esse A e B, tem essas coordenadas aqui no referencial S e essas diferenças dessas coordenadas no referencial S. Tá? E eu defino esse ΔS2 dessa maneira no referencial S. Tá? Agora, no S', a gente, bom, como sempre, a gente vai ver outros, o intervalo de tempo vai mudar, o ΔR também vai mudar. Como a gente já cansou de discutir, tem um detalhezinho aqui, tá, não, tá certo. E como a gente já tinha falado antes, esse ΔR', você sempre pode escrever esse ΔR' como uma parte na direção
paralela ao movimento e uma parte na direção perpendicular, né? Como também eu poderia ter escrito aqui, né? Sempre esse vetor ΔR, você pode fazer essa decomposição, né? Que foi que a gente viu agora há pouco, né? Tá legal? E a maneira como essa decomposição, como essas componentes, né, desses ΔR paralelo e ΔR perpendicular, como elas transformavam, era dessa forma, né? Essa aqui foi a forma que a gente obteve agora há pouco. Estou só usando novamente a relação que a gente obteve agora há pouco, né? E aí então a gente pode fazer o seguinte, eu falei que esse meu intervalo eu defini dessa maneira, então isso aqui é uma definição no referencial linha, sem linha, desculpa, e aí a gente pode também definir o intervalo no referencial com linha exatamente da mesma maneira. E vamos ver se esse ΔS2, se ele permanece invariante, né? Então, vamos escrever o ΔS2 no referencial linha da mesma maneira, né? Então, ele vai ser o ΔS2 no referencial linha, ele vai ser o C quadrado ΔT linha quadrado menos como está aqui, o ΔR ao quadrado, linha, né? Vou colocar essa linha aqui um pouco melhor. E, bom, o C, obviamente, é o C no mesmo, ele não muda quando eu passo de um referencial para o outro. Agora, a gente tem que esse termo daqui, do ΔR, eu posso decompor ele como sendo o ΔR paralelo mais o ΔR perpendicular ao quadrado Então, o que eu quero fazer aqui é tentar reescrever esse ΔS, esse intervalo no referencial linha, com o intervalo no referencial sem linha. Então, essa aqui é a conta que eu estou tentando fazer. Aqui é tudo com linha, faltou linha aqui. Lembrando que essa notação de um vetor ao quadrado, isso corresponde, deixa eu até colocar aqui explícito, né? Isso corresponde a tomar o produto escalar do vetor por ele mesmo, né? Então, escrevendo bem explicitamente, seria isso aqui que eu estou fazendo. Tá legal? E aí, tomando esse produto escalar, o que a gente vai ter? Eu vou ter aqui o produto escalar desse vetor por ele mesmo, que é o módulo dele ao quadrado. Módulo dele ao quadrado, linha, né? Depois vou ter o produto desse vetor por ele mesmo, que mais uma vez é o módulo daquele vetor ao quadrado, e depois vou ter o produto desse vetor por esse aqui, né? E desse vetor por esse aqui. Mas esse produto escalar, como isso aqui é na direção paralela ao movimento, esse aqui na direção perpendicular ao movimento, o
produto escalar de um vetor paralelo por um perpendicular, bom, eles vão ter um ângulo de 90 graus, o produto escalar desses vetores é zero, né? Então, só me sobram esses dois termos aqui, porque os outros termos vão me dar zero, que são produto escalar de vetores perpendiculares, né? E agora, eu posso escrever a forma como isso aqui são justamente as componentes do R paralelo, o R perpendicular e o ΔT, e aí eu posso usar essa relação daqui, né? Então, o C ΔT, ele transforma dessa maneira, né? Então, é só usar essas relações agora, né? Então, a gente vai ter, para o C ΔT, é só usar aquela relação que eu escrevi agora há pouco. A gente vai ter o seguinte, eu vou ter, deixa eu colocar assim. Então, primeiro aparece vamos pegar aqui primeiro, o cosseno hiperbólico C ΔT menos o seno hiperbólico ΔR paralelo. Tudo isso ao quadrado. Aí depois vou ter menos, para esse termo aqui, mais uma vez, a gente vai ter, bom, tem um sinal, deixa eu colocar aqui embaixo. Então, para esse termo, usa mais uma vez a transformação de Lorentz para ele. Então, vai estar o cosseno de alfa ΔR paralelo menos o seno de alfa C ΔT ao quadrado, né? Então, só usei essa relação daqui. E depois eu vou ter mais esse termo aqui, menos essa parte. O perpendicular linha é igual ao perpendicular sem linha. Bom, agora vamos pegar todos os termos. Eu vou ter alguns termos que vão ter C ao quadrado ΔT ao quadrado. Então, os termos que têm isso, C quadrado ΔT ao quadrado, são quais? Um deles aparece aqui. Quando eu tomo o quadrado desse termo, eu tomar um quadrado, vai aparecer o cosseno hiperbólico ao quadrado vezes isso. Depois, outro lugar que aparece aqui. Quando eu tomo o quadrado disso aqui, vai ser exatamente seno ao quadrado hiperbólico C ao quadrado ΔT ao quadrado. Isso aqui ao quadrado fica mais, mas tem um menos aqui. Então, vai ficar menos o seno hiperbólico ao quadrado. E só, não tem mais nenhum outro termo aqui que vai me dar esse C quadrado ΔT quadrado. Aí depois os termos que aparecem o R paralelo, né? Então, mais R paralelo ao quadrado. Então, um termo vai aparecer quando eu tomar o quadrado daqui. Quando tomar o quadrado daqui, bom, esse menos vai ficar mais, vai ficar o seno hiperbólico ao quadrado, ΔR paralelo ao quadrado. O outro aparece aqui, faltou aqui um delta, né? Quando eu tomar isso aqui ao quadrado, vai aparecer um cosseno ao quadrado, ΔR paralelo ao quadrado, e eu tenho o sinal de menos, né? Então aqui vai ficar um menos cosseno hiperbólico ao quadrado. E depois os termos cruzados, né? Então os termos que vão ter C ΔT ΔR paralelo. Quais são esses termos?
Então, esses termos que aparecem isso são justamente os termos cruzados, né? Então, vai aparecer o termo que é isso vezes isso, com o fator 2, né? E com sinal de menos. Então, vai aparecer menos 2 vezes seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, né? E aí depois, aqui embaixo, vai aparecer o mesmo termo cruzado, com menos 2 vezes seno hiperbólico, cosseno hiperbólico. Então, o mesmo termo cruzado aparece aqui e aqui, com o mesmo sinal de menos, né? Mas tem um sinal de menos extra aqui, né? Então, esses dois termos cruzados vão se cancelar pelo fato de ter esse sinal de menos aqui, né? Então, não vai ter esse termo cruzado. E aí, finalmente, o último termo que aparece é esse aqui. Bom, agora, se vocês lembram, isso aqui é justamente aquela identidade que a gente falou, que essa combinação aqui dá exatamente 1. Tudo isso aqui é 1. O que aparece aqui é justamente o negativo disso aqui, né? Então, aqui aparece menos cosseno mais seno, né? Então, tudo isso aqui é menos 1. Então, a gente vai ter o seguinte. Eu vou ter esse termo, c quadrado delta t quadrado. Depois vou ter menos esse termo, menos esse termo. Menos delta r paralelo ao quadrado, menos... Bom, vou colocar em evidência. Delta r perpendicular ao quadrado. Tá? Agora, essa combinação aqui, se vocês veem, é exatamente igual a essa, só que aqui está com linha, né? E essa combinação aqui, que é igual àquela outra, ela veio desse produto escalar. E esse produto escalar eu falei que poderia ser escrito dessa maneira mais compacta, né? Então, o que a gente tem lá embaixo é exatamente isso, e a gente já viu que isso é igual a isso, né? Então, a gente pode escrever dessa maneira, que é a maneira como... Bom, agora tudo sem linha, né? Que é a maneira como eu escrevi antes. E, bom, isso aqui era justamente o delta S2 no referencial sem linha. Então, você vê que esse delta S2, ele é uma grandeza que tem o mesmo valor nos dois referenciais. Ele é uma grandeza que a gente chama de invariante. Vou colocar aqui embaixo. Então, o que ocorre é que os comprimentos, na relatividade restrita, os comprimentos não são invariantes, os intervalos de tempo não são invariantes, não são necessariamente invariantes, mas o ds2, por uma transformação de Lorentz, ele sempre é invariante. Então, essa é a quantidade que é invariante na relatividade restrita. E isso é importante, digamos, na física de hoje, a gente, não só em relatividade restrita, né, mas em geral na física, a gente sempre procura quantidades que são invariantes. Tá? Isso é uma coisa que é bastante comum na maneira como a gente trabalha as teorias atualmente, né, na física do século XX e XXI. Tá? Então, algumas observações
desse resultado, bom, isso é um resultado bastante importante e note que esses dois eventos A e B, eu falei que eles, além de eles não precisarem estar ligados por uma luz, eles na realidade eles não precisam ser eventos, digamos, uma partícula passou em um lugar e depois passou em outro lugar. Eles não precisam ser pontos da trajetória de uma partícula. Eles podem ser eventos, como eu sempre falo, né? Explodiu uma bomba, não sei, aqui na Terra e explodiu uma bomba lá na Lua. E não teve uma partícula que passou nos dois lugares, né? Podem ser eventos quaisquer. Tá? A e B são quaisquer dois eventos. Eu não falei que eventos são esses, né? E vale esse resultado, que esse DS2 é invariante para quaisquer dois eventos A e B. Tá? Uma outra observação é que alguns livros, além da questão da nomenclatura, você tem que... alguns livros usam a convenção desse DS2 ao contrário. Na convenção que eu vou usar, aqui é mais e aqui é menos. Em alguns livros usam a convenção ao contrário. Em geral, o que acontece é que, digamos, a chamada comunidade de teoria de campos, de física de partículas, usa a convenção que é a que eu uso, que eu trabalho em teoria de campos, né? E a comunidade de relatividade geral, que trabalha especificamente com relatividade geral, ela em geral usa essa notação. Tá? Bom, eu devo falar que, apesar de eu ser da comunidade lá de teoria de campos, eu acho que essa convenção, por várias razões que eu não vou entrar em detalhes, eu acho que essa convenção que o pessoal de relatividade usa, eu acho bem melhor. Mas, bom, eu vou usar a convenção, não essa convenção, mas a outra. Tá? Apesar de eu achar essa aqui melhor. Mas eu não vou entrar em detalhes. Então, tomem cuidado, sempre quando vocês pegarem um livro, para ver qual é a convenção que se usa. Tá? Isso faz uma diferença bem grande. E uma terceira observação importante é a seguinte: eu deduzi esse resultado usando o que eu chamei lá da transformação de Lorentz geral, né? Mas, na realidade, a gente vai discutir isso um pouco mais no futuro. Você tem outros tipos de transformações de Lorentz. Tá? Então, de maneira mais geral ainda, qualquer transformação de coordenadas do espaço e do tempo que mantenham o DS2 invariante é chamado de transformação de Lorentz. Tá? Então, sempre que eu tenha... Essa que é a maneira mais geral como a gente define uma transformação de Lorentz. Qualquer transformação de coordenadas do espaço e do tempo, quando eu passo de um referencial para o outro, né, que mantenham o DS2 invariante. Tá? Na realidade, bom, não vou entrar em detalhes. Existe uma maneira muito mais elegante de definir, de obter as transformações de Lorentz justamente por aí. Você, a partir do segundo postulado, você deduz que o DS2 é invariante, e aí a partir do DS2 sendo invariante, você pega as transformações de Lorentz. Essa é a maneira como, por exemplo, está no livro lá do Landau, de teoria de campos. Essa é a maneira mais lógica, mais elegante, mas não é a mais didática. Eu já tentei uma vez usar esse caminho e, bom, os alunos têm mais dificuldade. Tá? Então, eu usei a forma que não é a mais elegante, mas é a mais didática aqui nessas aulas. Tá?
Mas depois, quem quiser ter curiosidade, dê uma olhada lá, a dedução do livro do Landau Lifshitz, de Teoria do Campo. Tá? Bom, então tá, era isso que eu queria falar. E agora, então, vocês, a partir de tudo isso que vocês estão vendo, vocês veem que, como nas transformações de Lorentz, você mistura a coordenada do espaço e do tempo, e a gente viu em particular que um boost na direção x, ele corresponde a uma espécie de uma rotação, o que às vezes eu chamo de uma rotação hiperbólica, que usa funções hiperbólicas, né? Ele corresponde a uma rotação hiperbólica das coordenadas x e t. Então, isso implica o que é tempo num referencial, no outro referencial é uma mistura de tempo e espaço, né? Então, a gente não pode mais considerar o tempo e espaço como quantidades independentes. O que a relatividade nos diz é que a gente, na realidade, a gente vive num espaço quadridimensional, onde eu tenho, nesse espaço quadridimensional, eu tenho as 4 dimensões do espaço, 3 dimensões do espaço e uma do tempo. E quando eu passo de um referencial para o outro, a princípio tudo isso pode se misturar, né? E esse espaço quadridimensional é o que a gente chama de espaço-tempo, tá? Ou também chamado de espaço de Minkowski. Tá? Porque quem teve essa visão mais geométrica como eu vou falar agora, foi o Minkowski. O Minkowski, que foi professor de cálculo do Einstein, né? Então, toda essa visão geométrica foi dada pelo Minkowski, né? E a gente pode representar esse espaço-tempo pelo que a gente chama por diagramas de espaço-tempo, né? E esses diagramas, você adiciona aos outros eixos espaciais, adiciona um eixo CT, né? É claro que se eu faço isso, eu ficaria com um diagrama com 4 eixos, e bom, isso não é uma coisa muito fácil de ser desenhada. Então, o que normalmente a gente faz a gente desenha só 1 ou 2 eixos espaciais e mais o eixo temporal, tá? Então, bom, aqui eu só coloquei um eixo espacial x e o eixo temporal CT, né? E nota que aqui, mais uma vez, aqui o CT, isso aqui, a unidade disso é metro, né? Metro, a unidade é de comprimento, né? Então, todos esses eixos aqui têm mesmo a unidade de comprimento, né? E aí o que acontece, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Então, nesses diagramas de espaço-tempo, por exemplo, um evento tem uma coordenada temporal e as outras coordenadas espaciais, né? Então, o evento ele corresponde a um pontinho aqui nesse diagrama de espaço-tempo, porque ele, faltou aqui o x, né? Ele ocorre num instante TA numa posição xa, né? Agora, por exemplo, quando você tem uma partícula ou uma pessoa, né? Mas vamos pensar uma partícula, né? Uma partícula, ela tem lá uma sequência de vários eventos, ela ocupa, em cada instante de tempo, ela ocupa uma posição diferente no espaço, né? Então, essa partícula, ou você pode pensar isso também como uma pessoa, né? Essa pessoa, ela vai ocupar, cada pontinho aqui seria um evento da vida dessa pessoa, e isso aconteceria desde o nascimento dessa pessoa até, eventualmente, a morte dessa pessoa, né? Então, essa linha aqui é o que a gente chama da linha mundo, desse objeto
Pode ser uma pessoa, pode ser uma partícula, pode ser um carro, não sei, né? Aqui eu estou considerando esse objeto sendo uma partícula, né? Depois eu vou considerar o caso de objetos extensos, né? Mas digamos, se eu tenho um objeto, um pontinho, né? Esse pontinho, essa partícula, ela ocupa uma posição em cada instante de tempo, né? E aí, no espaço-tempo, ela iria produzir uma linha que tem esse nome de linha-mundo. Tá? E se eu pego, num determinado instante, essa partícula pode estar, num determinado referencial, pode ter uma determinada velocidade, né? Então, o que significa, por exemplo, como eu relaciono, eu tenho aqui essa linha mundo em cada posição ela vai ter uma determinada inclinação. A reta tangente vai ter uma inclinação, né? O que significa essa inclinação da reta tangente, né? Então, a inclinação dessa reta, você tem que... aqui você tem que tomar cuidado com o que acontece lá na Física 1, né? Então, como você tem o eixo temporal aqui vertical e o eixo espacial na direção horizontal, que é ao contrário do que acontece na Física 1, então, se aqui tem alguém que foi meu aluno de Física 1, deve ter notado que algumas vezes na aula de Física 1 eu colocava os eixos trocados. E a razão era por causa disso. Agora vocês entendem por que eu fazia aquilo, né? Que eu estava pensando em diagrama de espaço-tempo ao invés de pensando nos gráficos lá da Física 1, né? Então, aqui como eu tenho essa relação ao contrário, o que acontece? Eu vou ter, pensando aqui nessa figurinha aqui, você teria um pequeno deslocamento nesse espaço-tempo. Esse pequeno deslocamento no espaço-tempo, na direção horizontal, o deslocamento seria um c ΔT, né? Porque, digamos, isso aqui... Vamos colocar... desculpa. Então, isso aqui seria um C ΔT, e aqui seria um ΔX, um deslocamento temporal e espacial. E aí daqui você vê, quando você pegar a tangente de alfa, o que vai acontecer? Numa situação como essa, a tangente de alfa vai ser C ΔT dividido por ΔX, né? E aí, bom, aí o que vai acontecer? Vai ficar o C em cima, e aí vai ficar ΔX por ΔT. É claro, você pode pegar esse ΔX e o ΔT tendendo para zero, e isso vai dar nada mais do que a velocidade, mas a velocidade embaixo, né? Então, ao contrário do que acontece na Física 1, a tangente de alfa aqui, a inclinação daquela reta, ela não é a velocidade da partícula. A tangente de alfa é c sobre v, onde v é a velocidade da partícula, tá? Então, tomem cuidado, que isso é diferente do que vocês estão habituados lá na física newtoniana, né? E aí, em particular, para a luz, que vocês sabem que, bom, o módulo da velocidade da luz é c, né? Então, para a luz, você teria que a tangente do alfa seria sempre 1, né? Se você coloca o v positivo. Se o v fosse negativo, daria menos 1, né? Então, para a luz, a linha mundo da luz, então se você tem aqui, esse pontinho aqui seria um lugar onde a luz, você assente uma luz, e a luz pode ir nos dois sentidos, sentido x positivo e x negativo. A linha mundo da luz seria uma linha com uma inclinação de 45 graus para os dois lados, tá? Então, necessariamente, a linha mundo da luz seria algo assim. E, por outro lado, para uma partícula que não fosse a luz, que a velocidade tem que ser menor do que c, a gente vai discutir isso mais daqui a 2 aulas, a inclinação sempre
se você pensa só em módulo, né, a inclinação sempre tem que ser maior que 45 graus. Né? Você nunca pode ter... então, você teria que ter, para uma partícula, você teria que ter sempre algo assim. Para a velocidade ser menor do que c. Tá? Ok? Então, isso é o que iria acontecer. Mais alguns exemplos. Tá, deixa eu só falar mais um detalhe. Eu tenho mais um tempinho. Então, aqui é uma questão um pouco mais filosófica. Então, você vê que aqui nesse espaço-tempo, ou nessa visão da relatividade do Einstein, aqui se encontra tudo que aconteceu no passado, no presente e no futuro. Está tudo aqui. Quer dizer, como eu falei aqui, isso aqui poderia ser a linha mundo de uma pessoa. Então, a pessoa nasce nesse momento, isso aqui é tudo que ela faz em toda a vida dela até o instante que ela morre. E, a princípio, está tudo aqui. Né? Então, você tem nessa visão, nessa quantidade que a gente chama de espaço-tempo, nessa quantidade quadridimensional, a princípio você poderia colocar tudo que aconteceu desde o instante do início do universo, tudo que está acontecendo nesse instante e tudo que vai acontecer até o fim do universo, se é que o universo tem algum fim. Tudo está aqui. Né? A questão é que você pode falar, bom, mas se está tudo aqui, como é que a gente não vê? Como é que a gente não vê o futuro? Como normalmente se fala, a gente consegue lembrar o passado, mas a gente não consegue lembrar o futuro. Né? Por que a gente não lembra o futuro? Bom, essa é uma questão um tanto quanto complicada, uma questão mais biológica, mas a princípio essa é a visão que se tem na relatividade restrita. Existem, digamos, você pode pensar, uma analogia do que acontece aqui é o que acontece, por exemplo, nos rolos de filme, quando quer dizer, atualmente é tudo digital, né? Mas antigamente você tinha aqueles rolos de filme onde você tinha lá a sequência de várias fotografias, né? E toda aquela sequência, quando você vê aquela sequência rapidamente, isso dá a ilusão de movimento, né? Então, o espaço-tempo é exatamente como se fosse aquele rolo, o rolo de um filme de cinema. Né? No rolo de um filme qualquer, o filme inteiro está ali. Né? Mas se você olha aquele rolo, você não sabe a história do filme. Você só sabe a história quando você começa a assistir a sequência, um slide após um outro, após o outro, após o outro, e aí depois você vê toda aquela sequência, é que você tem a ilusão de ter visto aquele movimento começando no início e terminando no final. Mas estava tudo ali, naquele rolo de filme. Né? Então, a princípio, aqui é a mesma coisa, no espaço-tempo, está tudo aqui. E a questão é que a gente está, nós, com a nossa consciência, a gente está experimentando a sequência de um instante após o outro, e isso dá uma ilusão de um tempo passando. Né? Mas o Einstein, ele tem essa frase, ele falou que o tempo, você tem, o tempo é uma ilusão. Né? A passagem do tempo é uma ilusão. Mas, digamos, tudo isso é um pouco mais especulativo, depende, existe realmente vários físicos debatendo sobre essa questão um pouco mais filosófica da interpretação, né? Porque você também tem essa noção de tempo aparece em diferentes áreas da física e não é muito claro
se você consegue compatibilizar essas diferentes visões, que o tempo também aparece lá em mecânica estatística, na entropia, em mecânica quântica, quer dizer, isso é uma questão ainda em aberto. A gente vai ainda discutir mais sobre isso nas próximas aulas, tá? Aqui eu estou dando só a visão da relatividade restrita. Como eu falei, depois você tem que tentar encaixar isso com a visão que você tem em outras áreas da física, né? Mas a gente vai discutir isso nas próximas aulas, e isso talvez fique um pouco mais claro para vocês. Ou não. Não, vai ficar, espero que sim. Então, aqui eu coloquei uma situação um pouquinho mais geral. Aqui eu coloquei 2 eixos espaciais, né? E aí, aqui, novamente, se eu tenho uma luz acendendo aqui, a luz pode se espalhar em todas as direções do espaço, mas se você pega também essa visão no espaço-tempo, sempre você tem as linhas sempre vão no espaço-tempo, as linhas da luz vão ter que ter uma inclinação de 45 graus, né? E aí, nesse caso, você vê que como a luz no espaço se propaga em todas as direções, no espaço-tempo ela vai formar esse cone, a superfície desse cone, né? E esse cone é o que a gente chama do cone de luz, né? Se eu tenho um objeto unidimensional, como se fosse uma corda, né? Essa corda ela vai evoluindo no tempo e no espaço-tempo ela ia formar o que a gente chama de uma folha-mundo, tá? Então, é um objeto unidimensional, no espaço-tempo forma uma folha-mundo, né? E no caso, uma partícula em repouso, se ela está aqui numa posição parada, ela vai continuar nessa posição parada no espaço, mas no espaço-tempo ela se move no espaço-tempo, né? Ela formaria essa linha aqui. Essa aqui seria a trajetória da partícula no espaço-tempo, mesmo ela estando parada no espaço. Tá legal? Então, a gente vai continuar discutindo sobre esse espaço-tempo nas próximas 2 aulas. Em particular, na próxima aula, a gente vai ver uma interpretação geométrica nesses diagramas de espaço-tempo, como a gente representa nos diagramas de espaço-tempo as transformações de Lorentz. Isso vai ser uma coisa bastante interessante para vocês, tá? Bom, então a gente continua discutindo sobre isso nas próximas aulas. Até mais, então.